Você já foi ao banheiro hoje? Lamine Yamal já. Tudo bem, meu povo? Cá estamos no estádio do Dragão para falar da vitória do Barcelona. Apesar de todos os pesares, o Barcelona ganhou do Porto 1-0. Sai com 6 pontos, o resultado é muito melhor do que qualquer outra coisa para o Barcelona. Tirando o resultado, foi tudo ruim aqui. Machuca o Lewandowski, parece que é só uma pancada, mas veremos mais para frente se tem alguma complicação a mais, por exemplo, para jogar contra o Granada. O elenco vai ficando curto, com 2 problemas de atacantes, com 2 problemas no meio campo também. Acabam praticamente as opções ofensivas, tem a conta do chá para começar um jogo e ainda assim contando com Lamine Yamal. A atuação é ruim no primeiro tempo, sem controle, a atuação é desastrosa no segundo tempo. O Barcelona não conseguiu se impor contra o Porto hora nenhuma e foi presenteado com uma má jogada do Porto para vencer por 1-0. A única coisa que salva é isso. Isso e o espírito do Barça. É um time que teve boa atitude para ganhar e tudo bem. Mas assim como eu falava ontem do Real Madrid, né, contra o Napoli, que para o Real Madrid sobreviver assim tal tudo bem, para o Barcelona a gente sabe que não é assim. Que isso coloca mais dúvida do que certeza. No final das contas vale pelo resultado, mas eu, por exemplo, tenho certeza que se o Barcelona jogar sempre assim, ele vai pouquíssimo longe na Champions. Assim como eu tenho certeza que se o Real Madrid jogar como jogou contra o Napoli, ele tem mais chances de ir avançando na Liga dos Campeões. É a diferença dos clubes, é a diferença do DNA entre eles, da forma de viver futebol que existe entre esses dois clubes, Barcelona e Real Madrid, e daqui não se salva nada, a não ser o resultado, a não ser a vitória de 1-0 sobre o Porto. Primeiro tempo do Barcelona não conseguiu habitar o campo de ataque, conseguia tocar a bola só na defesa. O Porto tentava forçar o erro do Barcelona, não deixando que ele saísse pelos lados, e quando o Oriol Romeu dominava para sair um pouco mais, o Porto mordia e roubava a bola do volante do Barcelona. Fez um muito mau jogo o Oriol Romeu e o Porto conseguiu se aproveitar disso algumas vezes no primeiro tempo. Se machuca o Lewandowski, entra o Ferran Torres, é um jogador de mais saída de área do que de entrada. O Ferran Torres é muito mais para sair, para fazer o time jogar, do que para entrar. É presenteado o Barcelona com a má jogada do Romário, o passe do Gundogan e o gol do Ferran. Ferran, que tem média de um gol a cada 88 minutos na temporada, tem 356 minutos e 4 gols marcados, realmente a média dele é muito boa. No segundo tempo até acho que o Barcelona começa um pouco melhor, com Lamine Yamal, Ferran e João Félix conseguindo se achar. Tem um quase voleio do João Félix, tem umas quase tabelas do Ferran com o João Félix, mas o Porto vai crescendo, empurrando o Barcelona. O Barça não tem saída, muitas vezes tinha a bola no campo de ataque, o Porto empurrando o Barcelona para a defesa, e o Barcelona não conseguia envolver via passes para voltar para o ataque, e nisso foi virando um jogo de muita pressão, de imposição física do Porto, aliado com os problemas do Barcelona para fazer trocas de jogadores pelo elenco curto. E a gente viu muita pressão do Porto até o final do jogo. De resumo de partida, acho que é isso, né? A partida aqui tem as atuações individuais, mas de resumo de jogo o Barcelona em nenhum momento se sentiu confortável, o Barcelona em nenhum momento fez o seu jogo. Jogando assim, é muito provável que não vá longe, que sofra e que é mais ou menos o mesmo filme de outros jogos de Liga dos Campeões, mas apesar de tudo isso venceu. Em outras temporadas o Barcelona perderia esse tipo de jogo. Nessa, pela qualidade que tem até individual, é mais capaz de que consiga ganhar uns joguinhos aqui e outro ali. Mas o que eu já acho que dá para dizer é que se esfumaçou aquela sensação que se tinha depois das goleadas contra Betis e Antuérpia. Depois de Betis e Antuérpia, talvez se tinha a sensação de que o Barcelona ia golear, que os torcedores iam se divertir a cada partida. Veio o jogo contra o Celta? Não. Veio o jogo contra o Mallorca? Não. Veio o jogo contra a Sevilha, acho que jogou melhor, ainda assim 1-0, sofrendo até o final. E veio o jogo contra o Porto, ninguém se divertiu. Todo mundo terminou muito mais aliviado. Então, se a gente pega antes das goleadas contra Betis e Antuérpia, Osasuna, Villarreal, Cádiz, Getafe, tão pouco o torcedor do Barcelona se divertiu. Ou seja, nessa temporada até aqui, 8 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu, mas ainda não deu a sensação de ser um time pronto, de ser um time que consegue encaixar bons jogos, colocar os adversários nas cordas e se impor durante os jogos. Alguns bons tramos do Barcelona nessas partidas, contra Betis e Antuérpia mas ainda me parece um time bastante irregular e incompleto, que não está atacando bem, hoje atacou francamente mal, e que está se defendendo, se salvando como pode. Não está defendendo longe da área, não está permitindo que o Ter Stegen praticamente não faça defesa, que os zagueiros não tenham que correr atrás de atacantes, que não tenham 1 contra 1. Está permitindo tudo isso aos adversários, não está se esquivando de nada disso, se defendendo bem na frente. Enfim,
Talvez eu seja duro demais com o Barcelona, como muita gente diz, talvez sim, mas acompanhando o dia a dia do clube, eu acho que os resultados são melhores do que as atuações e do que talvez o otimismo fora de tom que exista até aqui. Passando para atuações individuais, gostei muito da dupla de zaga do Barcelona. O Condé, que não terminou bem a temporada passada, começa muito bem essa. Eu até imaginava que quando voltasse Ronald Araújo sairia o Condé, mas eu acho justo que se mantenha o Condé e que saia o Christensen, nada por conta do Christensen, tudo por conta do Condé, que está fazendo méritos para ficar. O Cancelo tem bastante incontinência posicional, né? O Cancelo sai demais da posição e muitas vezes desguarnece o sistema defensivo. Em jogos que o Barcelona fica mais com a bola que precisa entrar, ele é muito útil para isso. Mas em outros jogos ele acaba virando um problema, como hoje ele foi um problema, por exemplo, e as costas do Cancelo muitas vezes foram um problema. O meio-campo, acho que Gavi e Gundogan foram bem melhores do que Oriol Romeu, mas ainda assim não conseguiram criar. O Barcelona não teve jogo por dentro, era jogo na defesa e bola para os lados, simplesmente. Não foi bem mais uma vez o João Félix. Nos últimos 4 jogos, o João participou de um gol, aquela assistência contra o Celta. Ele não participa de gol contra o Sevilha, não participa de gol contra o Mallorca e não participa do gol hoje. Nos últimos 4 jogos, o João só participou de um gol. Começou bastante bem aqueles 2 jogos, mas o efeito dele já precisa voltar a aparecer, porque já é um jogador que hoje, por exemplo, foi o primeiro a sair, né, tirando a lesão do Lewandowski. Ele foi o primeiro a ser substituído e acho que com justiça, porque realmente não estava jogando bem. Lamine Yamal, acho que que ele teve no segundo tempo, que eu vi mais de perto, porque a gente vê do gramado, as que ele teve, acho que ele foi bem para cima da marcação. O Wendel também ganhou um bom 1 contra 1 dele já dentro da área. E o Ferran Torres fez bem o gol, eu acho que também fez boas saídas de área, boas tabelas, abrir espaço para outros jogadores. O Ferran foi bem no jogo de hoje. E o Ter Stegen, como sempre, bastante bem. De atuações individuais do Barcelona, isso. Do Porto, gostei do Eustáquio, meio campista, que conduz bem o time à frente. Gostei muito do Wendel também na marcação. E do PP também. Acho que são 3 bons jogadores desta noite aqui do Porto, que vale a pena destacar. O Porto reclama muito de questões de arbitragem. Eu acho que não tem razão de reclamar. No primeiro tempo reclamam de um pênalti que para mim não é, quando ele puxa a camisa do Taremi, mas completamente insuficiente para a forma com que cai o Taremi. Esses puxões acontecem em absolutamente todos os lances de bola parada, alguns lances com bola rolando também. Precisa da intensidade. Eu estava atrás do gol, foi na minha frente. O Taremi, na hora de girar, a bola fica longa, ele não vai chegar e ele se joga por conta disso. É bastante mais claro fora da câmera lenta do que na câmera lenta. Na câmera lenta parece que é um super puxão, que não é. Para mim não tem muita polêmica nesse lance. No segundo tempo, o lance da mão, eu tenho mais dúvidas de que a bola, eu tenho dúvidas em tudo, de que a bola tenha tocado, eu acho que é o Eustáquio que está no lance, de que a bola tenha tocado na mão do Eustáquio antes ou no ombro, tenho dúvidas, e de que a mão do Cancelo tenha sido dentro ou fora da área, eu também tenho dúvidas. No final das contas, é marcado mão do jogador do Porto, porque a jogada reinicia com o Barcelona com a posse de bola. Eu tenho dúvidas aí. Mas nos vestiários aqui a gente viu reclamações fortíssimas e gritaria do lado do Porto e tal, porque a gente fica na área de entrevistas perto do vestiário. Eu acho que não é para tanto. Amarelou 7 jogadores do Barcelona que tinha que amarelar, expulsou o Gavi que tinha que expulsar. O primeiro pênalti que é reclamado não foi. O segundo eu acho difícil. O árbitro foi no VAR e considerou que foi mão. Eu acho que pode se considerar ombro, acho que é um limite que existe ali, mas não acho que é para tanto, para toda essa reclamação do Porto, como se fossem vários lances, como se fossem erros sistemáticos aqui que tivessem prejudicado o time português. Falado disso tudo, só para finalizar, há algo que eu nunca tinha presenciado: um jogador sai correndo para o vestiário sem avisar ninguém, aparentemente, como a gente viu na transmissão. Contando um pouco de bastidores para vocês disso, eu estava atrás do gol que o Barcelona estava atacando, então isso aconteceu a 60 metros de mim. Quando saiu correndo um jogador com cabelo mais alto, eu pensei que fosse o Condé, porque eu vi o Baldé. E olhando para a defesa, o Ronald Araújo depois se jogou ainda para o Barcelona ganhar um pouco de tempo. E eu não tinha visto o Lamine Yamal, cheguei a falar que era o Condé. Depois, quando o time se reagrupou em campo, eu vi que faltava o atacante pela direita. E aí corrigi na nossa transmissão da TNT, dizendo que era o Lamine Yamal que tinha saído. O Barcelona chegou a ficar 10 minutos com um a menos, porque teve o problema do pênalti, VAR, reclamação e tal, então o jogo ficou muito tempo parado ali. Mas foram 5 minutos jogando com um jogador a menos, até que pudesse entrar o Marcos Alonso. Saiu um ponta direita para entrar um lateral esquerdo, que mostra também como acabou o elenco, né? Já tinha acabado completamente todas as fichas do Xavi para colocar em campo. Ele teve que colocar o Marcos Alonso e refazer qualquer tipo de desenho tático. Mas
Foi só uma dor de barriga mesmo, tá? Depois até encontrei o Lamine Yamal na zona de entrevistas. Só uma dor de barriga, já estava recuperado. Acho também que todos os jogadores conseguiram entrar no vestiário, tomar banho para ir embora. Então, assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Teve ali uma indisposição e acho que não é nada mais do que isso. Veremos então, meu povo, o próximo jogo do Barça é contra o Granada, Campeonato Espanhol, cheio de desfalques. Veremos se volta o Lewandowski, os outros 3 não. E vamos ver como que esse time funciona antes da parada para a data FIFA, que acho que vai fazer bem para o Barcelona, a sequência, os desfalques e tal. O time não evoluiu como eu imaginei que fosse evoluir entre uma data FIFA e outra. Vamos ver se na paralisação dessa, a próxima. Sobre Champions, está bem encaminhado, era um grupo para se encaminhar bem, ganhar que ajuda a encaminhar até uma primeira colocação. O Porto será adversário do Barcelona de novo na 5ª rodada, vai jogar agora 2 vezes contra o Shakhtar. Se vencer o Shakhtar em casa e fora, já garante a classificação com 2 rodadas de antecedência e depois é garantir o primeiro lugar. Enfim, essa temporada pelo menos tem mata-mata da Champions. Para brigar no mata-mata da Champions tem que melhorar muito. Mas se a gente for ver por aí também, o Arsenal perdeu do Lens, o Manchester United perdeu, o Paris Saint-Germain foi goleado, o Leipzig, que até esperava mais, não viu o jogo, tomou 3 do Manchester City também, que é normal porque o Manchester City é um baita time. O Bayern de Munique teve dificuldade contra o Copenhagen. Assim como o Barcelona teve dificuldade e não jogou bem contra o Porto, vários times estão tendo também as suas dificuldades e jogando mal aqui e ali. Mas que precisa melhorar, que se pode jogar mais esse time, sim, esse time pode jogar mais, pode jogar muito mais. Eu acho que ainda está longe de atingir o seu potencial máximo, veremos se vai atingir. Meu povo, é isso aí. Estão começando a quebrar tudo por aqui, inclusive. É isso aí, eu volto sexta-feira respondendo pergunta de vocês. Um beijo, juizinho, boa quarta, boa quinta e até sexta. Valeu, hein?